Questão 1. Encontre a aceleração do bloco de massa M2 no arranjo mostrado na figura abaixo, se a massa do M2 é... essa é uma letra grega chamada eta. Beleza? Mas como parece o N, eu vou chamar de N para ser mais familiar, tá? Mas é uma letra grega chamada N. É eta, tá? Parece um N. Então eu vou chamar de N. É N vezes maior que a massa M1 e o ângulo que o plano inclinado forma com a horizontal é θ. As polias e as cordas são ideais e não há atrito, beleza? Então o que é que vai acontecer aqui, né? O sistema vai ser liberado. Então vamos considerar que o bloco M1 vai subir e o bloco M2 vai descer. A grande questão aqui é que essas acelerações são diferentes, tá certo? Então vamos lá. Então, a única diferença dessa questão para os outros tipos de questão de plano inclinado é que nesse caso aqui, como tem uma polia móvel, isso vai alterar as acelerações, tá? Mas é simples a gente fazer a relação. Olha só. Então, vamos fazer o diagrama de corpo livre aqui de M1. A gente tem o peso M1G. Bom, antes de mais nada, né, vou fazer aqui as trações, ó. Então, vamos dizer que a tração nesse fio que envolve essa polia seja T. Então, vai ser T para baixo também. Então, aqui também vai ser T. Ou seja, como a polia ela é ideal, então a tração no fio de cima é 2T. Ou seja, a tração aqui, ó, nesse fio, se eu chamei ali de T, aqui vai ser o dobro. 2T. Tranquilo? Bom, o bloco, ele vai subir com uma aceleração A. Vou dizer que seja A aceleração que ele sobe. E a aceleração que esse bloco M2 desce, vou chamar de A maiúsculo. Tranquilo? Então vamos lá. Aqui no diagrama de corpo livre, eu vou decompor as forças, né, para analisar as forças que estão na direção do movimento. Então, se eu decompor o peso, vou ter essa componente, que não interessa muito, porque não tem atrito. E essa componente que vai ser o quê? Esse aqui é θ, né? Aqui também vai ser θ. Então, a intensidade dessa componente vale, decompondo esse vetor, vai valer M1G seno θ. Tranquilo? Bom, voltando aqui para o bloco M2, além da tração do fio em cima, a gente tem o peso dele, M2G. Pronto, então aqui a gente já pode continuar a fazer a continuação do problema, né? Fizemos o diagrama de corpo livre, já deixamos as forças, né, na direção do movimento, na direção da aceleração, nos dois casos. Então vamos continuar aqui. Para o bloco M1, a segunda lei de Newton fica 2T menos M1G seno θ igual a massa vezes aceleração, né? Força resultante igual a massa vezes aceleração. Beleza? Bom, e ali para o bloco M2? Bom, ele vai se mover na direção vertical. Como ele vai para baixo, então força resultante está nessa direção. Ou seja, força resultante vale M2G menos T igual a massa dele vezes a aceleração. Ó, a aceleração dele, lembrando que não é esse A, é A maiúsculo. São diferentes porque tem uma polia móvel no sistema. Pronto. Deixa eu ajeitar aqui, deixa eu colocar aqui assim, ó. Pronto, beleza. Agora, qual é a relação dessas duas acelerações? Bom, a relação eu faço da seguinte forma. Eu tenho uma polia, eu tenho um fio aqui, eu tenho outro, tá? Bom, esse fio aqui, ele está preso no bloco, esse aqui é fixo. Beleza, então, ó, a aceleração da polia é igual à aceleração desse ponto mais esse ponto dividido por 2. Então, vai ser a aceleração do bloco 2 mais desse ponto 1 aqui, dividido por 2. Tá? Se eu chamar esse ponto aqui de 2 e esse ponto aqui de 1.
A aceleração do ponto, como ele está ligado a um ponto fixo, a gente anula. E a aceleração da polia, a polia se move junto com o fio, que se move junto com o bloco. Então a aceleração da polia é o próprio A. A aceleração do ponto 2 é a aceleração do bloco M2, que é o A maiúsculo. Então, a aceleração do bloco 2 é o dobro da aceleração ali do bloco M1, tá? Pronto. Tá aí a relação entre as duas acelerações. Certo. Então agora, já que a gente tem a relação das acelerações, vamos resolver agora essa equação, tá? No caso, na intenção de encontrar o valor de A, porque ele quer a aceleração do bloco M2. E sabendo também que a massa M1, ele fala que se a massa M2 é N vezes, ou eta vezes maior que a massa M1, então M2 N, o eta, né, vezes M1. Beleza? Então, a gente vai resolver essa equação considerando essas duas relações. Então, sem mais delongas, vamos resolver aqui, ó. Para isso, vou multiplicar aqui por 2, tá? Então, veja, quando eu multiplicar por 2, ó, aqui vai dar 2, 2 e 2. Por que isso? Porque agora, quando eu for somar, vai anular aqui. E eu vou ter 2m2g menos m1g seno θ igual a m1azinho mais 2m2 vezes o A maiúsculo, que é o que a gente quer. Tranquilo? Bom, olha só, agora eu vou fazer as devidas substituições. Vou substituir M2 por isso aqui, tá? E também vou substituir já a aceleração. Vou trocar esse A por Azão sobre 2. Então vamos lá. Então vai ficar 2 vezes M2, que é N vezes... como eu falei no início, né? Tô falando N, mas é a letra grega eta. Antes que alguém se incomode aí. Ó, e M1G seno θ. Bom, M1 vezes A, quem é A? Razão sobre 2. Mais 2 vezes M2, que é N vezes M1 vezes A. Agora é só um trabalho aqui, trabalho algébrico de isolar esse A. Eu posso cortar M aqui, ó, M1. Posso colocar o G em evidência aqui desse lado da equação. Menos seno θ igual a... Se eu somar... Eu posso botar o Azão em evidência, e aí eu vou ter... E eu tenho 1 meio mais 2 vezes N. Que A, somando, vai ficar... Somando essas duas frações, fica 1 mais 4 N dividido por 2. E agora, isolando o A, a gente vai encontrar a resposta, que vale... Então, a aceleração ali do bloco 2 vale 2G, 2eta menos seno θ dividido por 1 mais... Quer dizer, bota essa calculeta mais 1. Pronto. Tá aí a resposta, tá? Letra, vamos lá, 2G vezes 2N menos seno θ, 4N mais 1. Letra A. Assim, aqui eu resolvi da forma mais prática possível, tá? Sem
Se enrola muito, mas geralmente isso aqui numa aula eu ia levar um tempo explicando várias coisas, tá? Principalmente esse método aqui. Inclusive eu tenho até uma aula nas minhas aulas eu tenho uma aula completa só falando disso, tá? Então, se fosse uma aula, eu iria levar um pouquinho mais de tempo porque eu iria desenvolver bem mais essas relações, tá? Então eu não quis nem ser muito direto, também nem muito e nem levar muito tempo, tá? Tentei achar o meio termo pra ficar aceitável, beleza? Então tá aí, letra A.